Olá, bem-vindo ao nosso estudo diário da lição da Escola Sabatina. Vamos para a lição número 14. Chegamos à última lição sobre a carta aos Efésios. E nesta última lição, nós vamos ter uma visão geral de Efésios, capítulo por capítulo. Vamos começar com o verso para memorizar dessa semana, Efésios 2, 8 a 10. Pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Na carta aos Efésios, Paulo vai além de questões momentâneas ou específicas da época. Ele nos oferece uma visão profunda da fé cristã. Ao lermos Efésios, não vemos apenas um pedaço de história, mas sim um portal para verdades imutáveis sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre a igreja. Essa carta não foi escrita só para os Efésios daquela época, mas para todos nós cristãos de todos os tempos e lugares. Ela carrega uma mensagem que transcende o tempo e o espaço. E ao nos aprofundarmos em suas palavras, sentimos como se estivéssemos sendo envolvidos por uma onda de uma reflexão profunda. Paulo nos revela uma perspectiva incrível, abrangendo mistérios, a grandeza de Cristo e o plano eterno de Deus para todos nós. E ele nos conduz por trilhas de unidade, identidade e sentido. Nesta semana nós vamos explorar essa carta fazendo uma recapitulação geral, analisando capítulo por capítulo. E vamos pensar, quais verdades são atemporais na carta aos Efésios? Quais verdades nos ensinam e também nos transformam? E como essas verdades podem influenciar nossa vida, nosso louvor, nossa comunidade e nossa missão como membros da igreja? Convido você a se abrir e deixar que as palavras inspiradas dessa carta toquem o seu coração nos próximos dias. A lição de domingo tem como título Somos abençoados em Cristo. E essa lição nos dá uma visão do capítulo 1 de Efésios. Esse primeiro capítulo é uma das seções mais ricas e reveladoras do livro. Efésios 1, 3 a 14, delineia o plano de salvação de Deus. Começa com o impactante reconhecimento de que Deus já nos escolheu e destinou a bênção muito antes de o nosso mundo ser formado. O plano original de Deus é que todos sejam salvos. É claro que cada um tem a liberdade de aceitar ou não, mas ele já havia estabelecido um propósito para cada um de nós antes da fundação do mundo. Isso está no versículo 4. Esse plano não é apenas uma abstração distante, é uma realidade que se desdobra em nossa vida. Mais adiante, Paulo nos dá uma visão do fim dos tempos, quando tudo se unirá sob o senhorio de Cristo. Isto está nos versículos 9 e 10. Este é o auge do plano de Deus, um universo onde tudo é harmonizado em Cristo. E hoje, enquanto vivemos nossa vida diária aqui, podemos nos agarrar a essa verdade, a verdade de que somos parte integrantes da grandiosa tapeçaria de redenção que Deus está tecendo conosco. O autor não se detém aí, ele continua sua reflexão, expressando profunda gratidão a Deus e faz uma fervorosa oração pelos cristãos em Efésios 1, 15 a 19. Ele clama para que todos entendam e vivenciem plenamente essa salvação, essa herança, e nos lembra do poder supremo de Cristo, que foi ressuscitado e está entronizado acima de todos os domínios. Esse maravilhoso plano de salvação feito antes do nosso mundo começar e que culminará na unificação de todas as coisas em Cristo é a essência da nossa fé. Em meio às lutas diárias e às incertezas e temores da vida, Paulo nos convida a erguer os olhos e reconhecer a grandiosa obra de Deus. A obra que ele começou em nós e promete completar. E essa é a nossa esperança e a nossa alegria aqui. A lição de segunda tem como título Redimidos para a Fraternidade e está baseada no capítulo 2 de Efésios. Esse capítulo começa mostrando como a vida antes de Cristo era um verdadeiro abismo, sombrio e profundo. O ser humano, antes de conhecer a Cristo, estava distante, conduzido pelos impulsos e atitudes deste mundo. Contudo, a esperança irrompe brilhantemente
com as palavras mas Deus, no versículo 4, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e aí continua, né? Esse é o ponto da virada aqui no capítulo 2. Por causa do grande amor e misericórdia de Deus, nós somos ressuscitados, exaltados e coroados juntamente com Cristo. Nosso relacionamento com Cristo não é uma mera observação passiva. Nós participamos ativamente em tudo que Cristo conquistou por nós. E, maravilhosamente, não se trata apenas de uma relação individual, mas também comunitária. A mensagem de Efésios 2, dos versículos 11 a 22, é muito clara. Em Cristo as divisões desaparecem. Não mais judeu nem gentio, mas uma nova humanidade em Jesus. E a cruz de Cristo não apenas nos aproxima de Deus, mas também estreita os laços entre nós. Toda hostilidade, todo distanciamento são quebrados e juntos nós formamos um templo santo, um santuário dedicado ao Senhor. E aí temos o versículo 8 que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Este não é apenas um lembrete teológico, mas uma realidade transformadora. Pessoas como Martinho Lutero e John Wesley encontraram nessa passagem o cerne do evangelho que mudou a vida deles e, por extensão, mudou a história do cristianismo. A salvação não é um produto de nossos méritos, mas um presente da graça de Deus. E essa graça nos impulsiona não apenas a um relacionamento profundo com Deus, mas também a uma comunidade unida e amorosa uns com os outros. Então lembre-se de que, pela graça de Deus, nós devemos viver unidos a Cristo e uns aos outros, né? Construindo juntos um santuário onde Deus possa habitar. Isso é muito bonito, não é verdade? A lição de terça-feira tem como título Somos a Igreja do Deus Vivo. Quando falamos de igreja, o que é que vem à sua mente? Um edifício, uma denominação religiosa? No capítulo 3 de Efésios, Paulo nos oferece um entendimento mais profundo e misterioso do que significa ser a igreja. A paixão de Paulo pela igreja não é apenas algo histórico ou contextual, é algo profundamente espiritual. Ela vem do fato de que a igreja não foi uma ideia pós-pensada, mas um mistério planejado e guardado por Deus desde a eternidade. Esse mistério é agora revelado, né? A unidade indissolúvel de judeus e gentios sob o senhorio de Cristo, compondo a mesma igreja. Por isso a menção de Paulo sobre a missão, né? E ele como pregador aos gentios, isso não é apenas uma informação autobiográfica. Ele revela a magnitude das insondáveis riquezas de Cristo. Os gentios que antes estavam à margem da promessa, agora são co-herdeiros e coparticipantes da promessa em Cristo. A barreira que uma vez os separou foi completamente quebrada. No entanto, o propósito da igreja não se limita ao aqui e agora, né? De maneira surpreendente, é a igreja que declara a multiforme sabedoria de Deus aos poderes celestiais, de acordo com Paulo, né? Esse não é um simples anúncio, mas é um brado de vitória, proclamando que o plano de Deus para unificar tudo em Cristo está em movimento e será completado. No meio deste entendimento transcendente da igreja, Paulo se ajoelha e ora. Ele ora para que cada cristão possa compreender a magnitude deste amor e ser cheio da plenitude de Deus. E para nós hoje isso é mais do que teologia, é um convite para entender a nossa posição e o nosso propósito como parte desse mistério revelado. Somos chamados a viver não como indivíduos isolados, mas como membros de um corpo, né, que reflete a plenitude de Cristo e proclama a sabedoria de Deus. Então, ao considerar o que significa ser a igreja, que nós possamos realmente reconhecer e abraçar a nossa identidade como parte do propósito de Deus. O título da lição de quarta-feira é A Unidade da Fé. A lição de hoje é sobre Efésios capítulo 4. Esse capítulo expõe uma beleza incomensurável na unidade que a fé cristã nos oferece. O texto nos conecta não apenas por crenças compartilhadas, mas pela nossa própria identidade espiritual.
O apóstolo faz aqui uma lista de 7 elementos. Ele diz que há um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, que é Jesus Cristo, uma só fé, um batismo, um Deus e Pai. Esses elementos revelam que a nossa conexão vai além da superficialidade. Estamos verdadeiramente entrelaçados por uma unidade transcendente. Contudo, essa unidade não é passiva. Paulo nos incita a agir, a preservar a unidade de maneira ativa, sugerindo que essa unidade teológica é também uma prática comunitária. Cada membro do corpo de Cristo, enriquecido por dons espirituais específicos, tem uma função vital no corpo. A metáfora do corpo é muito poderosa, né? Como as partes de um organismo físico trabalham juntas para a sua saúde e funcionalidade, também nós, como membros da igreja, devemos operar em harmonia. A advertência de Paulo contra ser arrastado pelas ondas, né, e suscetível a ventos de doutrina é um convite à maturidade espiritual. A igreja de Éfeso, assim como muitas comunidades cristãs modernas, enfrentava desafios externos e internos. Devemos ser cautelosos contra divisões e contra aqueles que, intencionalmente ou não, desviam a igreja do seu propósito central. A unidade não é apenas uma questão de crença, mas de ação. Devemos ativamente evitar amargura, ira e linguagem áspera, buscando palavras e atos que edifiquem e transmitam a graça divina. Isso é um desafio para cada um de nós, na verdade. Em época de paz, a unidade pode parecer algo muito normal e automático, mas nos momentos de desafio, de conflitos, é quando mais precisamos nos agarrar à unidade pela qual Cristo pagou um preço alto. E assim devemos não apenas celebrar nossa unidade em Cristo, mas vivê-la plenamente em cada interação, cada decisão e cada oração. A lição de quinta-feira tem como título Recebendo e Transmitindo Graça. O texto para o estudo de hoje é o capítulo 5 de Efésios. O pensamento expresso aqui no capítulo 5, na verdade, começa no último versículo do capítulo 4. Capítulo 4, verso 32, que diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Daí vem o capítulo 5, nos recordando das tentações persistentes de uma sociedade que muitas vezes via o outro como um meio para benefício próprio, ao invés de um ser humano criado à imagem de Deus. Essa abordagem egoísta não se harmoniza com a visão de Deus para a humanidade, uma visão de amor, valorização e de graça. Paulo, com um sentimento apaixonado e urgente, faz um contraste entre viver nas trevas e viver como filhos da luz. A exortação não é apenas para evitar as obras infrutíferas das trevas, como ele menciona aqui, né? Mas para ativamente buscar a luz, louvando a Deus e buscando a vontade de Deus. Essa luz não deve ser confundida com uma simples moralidade exterior, mas como uma profunda transformação interna que afeta cada aspecto da nossa vida. Esse convite à imitação do amor de Deus alcança o seu ápice na exposição de Paulo sobre o relacionamento entre marido e mulher. O amor sacrificial de Cristo pela igreja e a resposta leal da igreja são padrões para o casamento cristão. Este é um amor que prioriza o bem-estar e valor no outro, refletindo a profundidade do amor de Deus. No entanto, a verdadeira beleza de Efésios 5 não é simplesmente como um guia de conduta, mas uma revelação do coração de Deus. Ele nos chama com um amor tão profundo e abrangente que nos convida a sermos transformados por Ele, né? Convidados a vivermos a sua luz e a refletirmos esse amor em todos os nossos relacionamentos. Hoje você é chamado não apenas para reconhecer a graça de Deus, mas para viver de acordo com ela, imitando o seu amor incondicional em cada interação, cada decisão, né? cada ação. Pela graça de Deus, nós somos capacitados a fazer exatamente isso. E esse é o desafio de Deus para nós hoje. A lição de sexta-feira é sobre Efésios capítulo 6, e assim vamos concluir o nosso estudo sobre a carta aos Efésios. Muito bem, Efésios 6 nos leva a um campo de batalha, mas não um campo manchado de sangue físico e de estratégia militar.
Trata-se de uma guerra espiritual. Ao longo da carta, Paulo nos apresenta variadas metáforas para a igreja, né? O corpo de Cristo, um templo, a esposa de Cristo. No entanto, quando chegamos aqui ao capítulo 6, uma imagem mais militante emerge, a metáfora da igreja como o exército de Deus, chamada a vestir-se com a armadura e se preparar para a batalha. Nossa guerra é diferente de uma guerra comum. Não é uma guerra de ataques, mas de defesa. E nossa principal arma é a paz. Interessante, não? A descrição que Paulo faz da armadura de Deus destaca virtudes que não incitam violência, mas que promovem resistência. São elas a verdade, a justiça, a paz e a fé. Cada peça dessa armadura tem o objetivo não apenas de nos proteger, mas também de refletir o caráter de Cristo. Outra coisa importante a notar é que os nossos adversários não são seres humanos. Nós enfrentamos forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A verdadeira luta é contra a desilusão, o medo, a dúvida, o pecado, né? A nossa resistência não é passiva. Enquanto permanecemos firmes com a armadura de Deus, também avançamos com o evangelho da paz, levando esperança e salvação ao mundo que está em conflito constante. Não é uma batalha fácil, no entanto, a vitória final já está assegurada por Deus. Com Ele ao nosso lado e com a sua armadura nos protegendo, somos mais do que vencedores. Então, quando você tiver suas lutas pessoais, lembre-se de que a batalha espiritual não é sua, mas do Senhor. Vista-se com a armadura de Deus, mantenha-se firme na verdade e avance com confiança, sabendo que Deus lhe dará a vitória. Deus abençoe você. Aqui terminamos a lição desse trimestre e amanhã vamos começar uma nova lição da Escola Sabatina e espero você, tá bom? Um abraço e até amanhã.